Vamos voltar a falar de radiestesia, um tema que a galera adorou aqui no canal. E uma pergunta que chegou pra mim algumas vezes, várias pessoas me perguntaram sobre isso, eu achei interessante a gente falar, é sobre se precisa ser sensitivo ou ter algum dom mediúnico para você aplicar ou praticar a radiestesia. Será que você precisa ter uma certa mediunidade ou ser sensitivo para poder ter mais performance ou conseguir ter mais resultado usando as práticas da radiestesia? Vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Primeira coisa que eu preciso esclarecer aqui pra você: mediunidade é uma faculdade do ser humano. Não é algo que só algumas pessoas têm. Algumas pessoas, elas são mais despertas, elas têm uma sensibilidade maior porque em algum momento na vida delas, elas se depararam com situações que fizeram ela enxergar a mediunidade que ela tem, certo? Porém, todos nós temos faculdades mediúnicas. Por quê? Porque o nosso próprio corpo é constituído de um espírito, de uma alma. E o que é uma alma se não algo mediúnico, né? Que está em contato com planos superiores, que está em contato com a natureza, que está em contato com a energia. Eu vou falar de algo aqui que não é nada muito científico ou de um estudo muito profundo sobre o assunto, mas o que eu quero falar aqui com você é sobre algo que eu experimento já há 15 anos. Algo que eu conheço, que eu vivenciei, que eu sinto na pele como funciona há 15 anos, porque eu já desenvolvo pessoas e atuo na área da terapia holística todo esse tempo. E o primeiro curso que eu fiz na área foi radiestesia. Até o momento em que eu comecei a praticar todas as práticas que eu aprendi e usar o pêndulo, né, o instrumento radiestésico, até aquele momento eu não sabia o que era ser mediúnico ou ter sensibilidade. A própria radiestesia me ensinou a ter mais intuição, a despertar mais a minha intuição, a ouvir mais a minha intuição. Até então, gente, eu era uma pessoa extremamente metódica, fechada para essas coisas. Embora minha mãe sempre falasse, a gente tivesse alguma curiosidade, né? Eu sempre estudei um livro ou outro, já tinha lido alguns livros espíritas quando eu fui fazer o curso de radiestesia. Eu já tinha buscado um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, mas eu não tinha nenhum dom mediúnico. Eu não tinha nada que despertasse ou que eu ouvisse coisas. Depois que eu comecei a estudar esse caminho da espiritualidade, eu comecei a entender, comecei a perceber, comecei a entender e lembrar que na minha infância eu ouvia vozes. Coisa que eu meio que deletei, né? Porque imagina, eu era criança, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu devia ter uns 7 ou 8 anos. Eu lembro que a minha irmã era bebê e eu já dormia sozinha, porque até a minha irmã nasceu, eu dormia com a minha mãe, né? Como a minha mãe era sozinha, meus pais tinham se separado e tal, eu sempre dormia com ela. Quando a minha irmã nasceu, aí eu me senti muito grande, né? Então eu tinha que ir pra minha cama. Aí eu fui pra minha cama e aí a gente dormia no mesmo quarto, mas eu na minha cama, minha mãe com a minha irmã, pequena, bebê, né? E eu até lembro mais quando eu fui pro meu quarto mesmo. Agora que eu tô voltando no tempo, eu me lembro de cenas assim, que eu ia dormir e eu tapava o meu ouvido com a coberta porque eu não queria ficar ouvindo as coisas que eu ouvia. Eu ouvia passos no sótão da minha casa e eu ouvia como se pessoas estivessem conversando dentro da minha casa. E nas primeiras vezes que eu ouvi isso, mas eu já dormia no meu quarto sozinha, eu não dormia no quarto com a minha mãe. Eu saía do quarto e eu ia espiar pra ver se a minha mãe tava acordada, mas eu via que tava tudo escuro. Até que eu comecei a entender que tinha alguma coisa meio sobrenatural nisso e eu comecei a ficar com medo. E na época minha mãe não sabia explicar muito bem, mas ela tentava explicar do jeito dela e tal, e aí eu tinha um tio que trabalhava em centro espírita, então eles conversavam muito e tinha uma conversa muito aberta comigo, então esse medo ele foi passando assim, só que eu criei um hábito que até hoje eu dou risada, porque às vezes eu deito na cama e eu tenho mania, quando é inverno, né, de tapar o ouvido, e aí eu me lembro das cenas de quando eu era criança, que eu ouvia vozes e pra me proteger eu puxava a coberta, né. Então, foi uma época muito rápida assim na minha infância, onde depois eu fui deletando isso da minha cabeça, porque eu nunca fui muito atrás na época da minha adolescência, da minha infância, né? Fui descobrindo esse universo depois, quando eu fiquei adulta, fui conhecer o mundo da terapia holística, fui estudar sobre o assunto, fui entender o que é a espiritualidade de fato, que pra mim, espiritualidade é estar acessando ou estar em contato com o seu próprio espírito, com a sua alma. Não tem a ver com algo externo. Você não precisa buscar a sua espiritualidade numa igreja, numa religião, numa filosofia de vida. Essas coisas nos ajudam. São fatores externos que normalmente estimulam mais para que a gente vá em busca da nossa espiritualidade. Mas não é isso que faz você se tornar alguém espiritual. Ser alguém que está envolvido na espiritualidade, que vive a sua espiritualidade, é alguém que está em contato com a sua alma todos os dias. E eu faço isso
isso independente de estar dentro de uma igreja ou não, independente de estar fazendo algo específico ou não. Nas minhas meditações diárias, todos os dias eu entro em contato e eu contato a minha alma. Eu começo a minha meditação, começo agradecendo, começo relaxando, entrando em contato com o meu próprio corpo, e à medida que eu vou relaxando e vou entrando num fluxo de tranquilidade, eu vou me entregando e eu vou acessando o meu eu superior, eu vou entrando em contato com ele. Porque às vezes a gente trabalha tanto no mundo da matéria, né, das coisas do dia a dia, das afirmações, dos exercícios, das práticas diárias, e aí a gente começa a limpar o nosso inconsciente, começa a tomar consciência de coisas que são importantes, mas a gente esquece de se conectar com o nosso eu superior. Por muito tempo eu fiz isso. Eu não lembrava de me conectar com o meu eu superior. Eu me conectava muito com o meu eu superior quando eu dava curso de Reiki, quando eu dava curso de radiestesia, quando eu dava esses treinamentos todo final de semana, eu ficava o tempo inteiro me trabalhando energeticamente. Depois que eu fui para o mundo online e eu comecei a me tornar mais empresária e menos terapeuta, eu comecei a deixar um pouco isso de lado. E de um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, eu comecei a retomar isso com muita força. E todo santo dia eu faço as minhas meditações diárias, eu cuido da minha alimentação, eu cuido das coisas do dia a dia para que eu mantenha esse contato mais fervoroso, né? Essa chama mais acesa dentro de mim, para que eu acesse a minha alma, a minha consciência superior a todo momento. Quando eu tenho que tomar decisões, isso é importante. Quando eu tenho que acessar isso para fazer algo importante na minha vida cotidiana, estar em contato com o eu superior ajuda muito, tá? Mas acabei indo para um outro caminho no assunto do vídeo de hoje. A essência aqui é te dizer que não, você não precisa ter nenhum dom especial ou ser mediúnico em excesso ou ter alguma sensibilidade diferente para você ser um radiestesista. O que você precisa é aprender a técnica e desenvolver isso à medida que você for fazendo as práticas. Por isso eu tenho um treinamento onde eu ensino passo a passo como você pode se tornar um radiestesista. Porque a radiestesia ela não é algo místico, ela é algo científico, que é comprovado, inclusive, em estudos para encontrar minérios, investigação policial, encontrar objetos perdidos. Então existe um amplo uso da radiestesia hoje. Na Europa, por exemplo, alguns engenheiros usam a radiestesia para detectar os lugares mais harmônicos para fazer as construções, para acomodar ou colocar os cômodos da casa, os objetos dentro de casa. Você com a radiestesia não precisa nem saber de Feng Shui, porque a própria radiestesia pode te ajudar a detectar os melhores locais, por exemplo, para você harmonizar os objetos dentro de casa, para você colocar a sua cama no quarto e ter uma boa noite de sono, por exemplo. Enfim, existem muitos usos que a radiestesia pode trazer para o nosso dia a dia e nos ajuda a detectar o que é mais importante para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Aqui embaixo tem um vídeo onde eu explico mais detalhes sobre radiestesia e como você pode fazer parte do meu treinamento online, tá? Mas dentro da radiestesia você aprende a treinar a sua mente para ouvir mais a sua intuição, de uma maneira equilibrada, porque eu sei que tem pessoas que têm uma mediunidade tão aflorada, que nasceram com isso ou que foram desenvolvendo isso mesmo sem querer querendo, que tem medo de buscar desenvolver isso. Outro mito que eu quero acabar aqui, gente, você não precisa desenvolver a sua mediunidade. Não precisa fazer isso. Eu nunca fui em centro espírita desenvolver minha mediunidade. Desculpe quem é espírita, tá, gente? Mas eu tenho esse conceito porque eu vivi isso na pele, na prática. Eu nunca fui uma pessoa mediúnica e quando a minha mediunidade começou a aflorar, eu não precisei ir num centro espírita desenvolver nada. Eu comecei a estudar para entender o que estava acontecendo comigo. Eu fui autodidata, fui fazendo cursos na área do desenvolvimento pessoal, fui entendendo o que é energia, fui entendendo o que tem dentro do meu corpo, fui entendendo o que é o espírito, o que é a alma, fui buscando o autoconhecimento e assim eu fui desenvolvendo de forma equilibrada o que eu precisava para ter uma melhor qualidade de vida. Você controla isso porque você tem o poder mental de controlar o que você quer acessar e o que você não quer. Isso eu aprendi na prática. Hoje eu acesso as coisas que eu quero. O que não faz sentido para mim, eu não deixo aquilo me envolver ou eu não deixo aquilo me influenciar. E eu trabalhava muito isso em consultório com as pessoas. Primeiro, se você tem uma mediunidade aflorada, se você tem um dom diferente, você precisa entender por que você nasceu com isso. Você precisa entender o seu propósito de vida. Deus te deu esse dom porque você precisa fazer algo a respeito disso. Isso não quer dizer que você só vai encontrar as respostas num centro espírita. Pode ser que para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Para outras pessoas o seu caminho é outro. Você precisa se descobrir, por isso o caminho do autoconhecimento. Por isso eu indico até para você fazer o curso de radiestesia, porque lá você vai começar a se descobrir, você vai começar a entender quem você é em essência, para saber como você vai usar esse dom da melhor maneira possível. Porque
Porque não é pra você se assustar com isso, não é pra você ter medo disso, não é pra você achar que você vai virar uma pessoa que vai ver espírito pra tudo que é lado. Gente, nós abrimos essa faculdade quando queremos e limitamos quando queremos. Tem momentos, até hoje, gente, eu nunca tive visões reais de coisas assim, de acontecer a todo momento, sabe? Eu controlo isso. Tem horas que eu tô nos lugares assim, eu olho pro lado, parece que eu vi alguém ali sentado, alguém ali em pé, eu vou olhar de novo, não é. Mas eu não deixo aquilo me afetar. Foi só uma visão que eu tive. No que isso pode me ajudar, eu fico pensando? Em nada? Então deixa ali. É você saber coordenar o que você quer acessar, o que você quer ver e o que você quer sentir dentro desses momentos que acontecem determinadas coisas. Então você precisa aprender, a dica essencial do vídeo de hoje é você aprender a treinar a sua mente para usar o seu dom, aquilo que você tem, da melhor forma possível. Porque não é para você sofrer com esses dons, não é para você sofrer com esses talentos, é para você deixar o seu potencial vir à tona, mas saber como lidar com ele. E isso nem todas as religiões sabem explicar. Na grande maioria das vezes elas não sabem explicar. Elas sabem te dar uma resposta reta, mas elas não sabem encaminhar você para que você consiga utilizar aquilo da melhor forma possível. Elas, na verdade, elas manipulam a gente para ser e fazer o que elas querem que a gente faça, ou seja, e aqui eu tô querendo te dar um caminho livre para você entender o que é melhor para você. Por isso que a terapia holística é algo que eu amo, porque é um caminho livre, sem regulamentação, sem dogma, sem uma legislação que faça você ficar engessado. Eu acho o máximo que a nossa profissão seja autorregulamentada, porque hoje você tem a liberdade de escolher o melhor caminho para você. Você não precisa ter um caminho reto, seguir aquele caminho metódico para fazer como todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz. Eu acho mágico esse momento que a gente está vivendo. Então aproveita ele, vá buscar esse autoconhecimento. Existem muitas coisas por aí que, se você for estudar um pouco mais, eu tenho me dedicado muito a estudar mais autores fora do Brasil, buscar o conhecimento fora do Brasil, porque lá existem tecnologias, estudos muito avançados que não chegaram aqui ainda e que você não tem dimensão ou ideia do que está por vir nesse nosso mundo. Só que dentro da nossa educação, dentro das nossas religiões, está tudo tão metódico e tão engessado que vai dar uma grande revolução no mundo à medida que esses estudos avançados começarem a vir, mas eles estão começando a vir. Então a gente precisa se abrir, sabe? Se abrir para enxergar novas possibilidades, porque tudo é possibilidade. Você cria a sua realidade a partir do momento que você acredita em algo. Se você acredita que a sua mediunidade é ruim, isso vai ser ruim pro resto da sua vida. Se você aproveitar o que você tem de dom aí dentro e despertar o seu potencial máximo para usar o máximo de você para fazer mais e melhor, você vai ver o quanto isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, construir prosperidade, riqueza, abundância e tudo mais que você quer. Hoje eu aprendo a usar a minha meditação na hora que eu quero. Eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a fazer as práticas do jeito que eu quero. E eu uso e usufruo de tudo isso da melhor forma possível. E eu digo pra você, o caminho que me ensinou a fazer isso foi a radiestesia. Porque através do instrumento radiestésico eu comecei a aprender a treinar minha mente para sentir, para ver e para perceber o que é importante e relevante para mim, tá? Para concluir esse vídeo, que já tá bem longo, eu quero só te dizer uma coisa muito importante, que é a previsão de futuro. Radiestesia não prevê o futuro, porque o futuro acontece agora. O que você está fazendo hoje determina o seu futuro. Então, a radiestesia vai te ajudar a entender e a perceber o hoje, o agora. Porque as decisões que você for tomar agora, as decisões que vocês forem tomar agora vão determinar os seus próximos passos. Ok? Deixa seu comentário aqui se você tem mais dúvidas sobre isso, quer que eu fale mais sobre isso, deixa sua dúvida ou seu comentário aqui, que a galera aqui do suporte vai me passando e a gente vai fazendo mais vídeos como esse. Porque esse vídeo foi um vídeo baseado no que vocês me trouxeram. Então, coloca aqui embaixo pra gente poder falar mais sobre as suas dúvidas e as suas curiosidades sobre esse assunto. Beijo no coração, amo você e espero você lá no curso de radiestesia.